Ó, eu já dei aqui o start aqui no início da gravação, né? Então sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aí do curso de eletrotécnico, né? A turma é a 925173 do Roberto Manjo, né? E a gente está no módulo básico e hoje a gente entrou na UC de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, né? Já é como se diz, uma pré-aula para a gente falar sobre segurança do trabalho. Deixa eu compartilhar aqui. Eu tenho que falar algumas coisas para vocês. Então, aqui, ó, já configurei aquela nossa pastinha. Aí eu coloquei todas as 16 UCs do curso de eletrotécnica, né? Então a gente está no módulo básico, né? Prestem atenção, pessoal, porque já teve a comunicação, eletricidade, leitura e interpretação de desenho, e agora, né, hoje a gente iniciou o QSMST, né? Que é a quarta UC. Então, ela é a última, eu até já tenho numa pastinha aqui, eu deixo esse arquivo que ele vai alimentando as notas de vocês que está aqui no sistema. Então, do módulo básico, ele contempla essas quatro Cs aqui, de comunicação, eletricidade, leitura e desenho técnico, né? E o QSMST. Então, eu deixei essa primeira parte da aula aqui da gravação para lembrar vocês que se tiver alguma tarefa ainda faltando em comunicação oral escrita, eletricidade ou leitura e interpretação de desenho, né? Eu até pedi para a Laura, que é a monitora de vocês, e principalmente alguns alunos, né, me enviaram mensagem, enviaram também para a Laura, falando que não conseguiram enviar a tarefa aqui de leitura, né, interpretação de desenho, e alguns, como eles não foram, deixa eu entrar aqui na sala, ó, como alguns de vocês não foram na primeira aula do presencial, né? Vocês ainda, alguns não têm a nota, né? Tá com nota zero no presencial da UC3, né? Da de leitura. Inclusive, né? A próxima aula vai ser a segunda aula de leitura, que é no início, que é no primeiro período, né? Então aproveitem para tirar, ó, ela vale 25 pontos, né? Para tirar o restante da nota. Não faltem essa aula, por quê? Porque também, ó, o de QSMS que a gente tá fazendo hoje, deixa eu colocar aqui em paralelo, que aí fica fácil. Então, ó, das 13 horas às 17 é a aula, né, o presencial de QSMS. E das 8 da manhã até meio-dia é a segunda parte do presencial de leitura e interpretação de desenho, né? Então tem alguns de vocês que ainda não têm todos, né, não têm essa segunda nota e alguns que não foram na primeira aula aí do presencial tá sem ela, né? Então por isso que muitos que fizeram a atividade corretamente aqui, a atividade um a 2 e o fórum de discussão, né, ficou com 49. Foi essa a pergunta aí de muitos que me enviaram. Então você só tem 49 porque os que não têm 49 foram os que não foi na primeira aula presencial do dia 17 do 8, tá? Então recomendo vocês fortemente a irem no segundo dia, porque tendo 49 aqui, ó, com mais 25, se você fechar esse dia com essa nota aqui, ó, você já atingiu, né, já ultrapassou os 60 pontos. Então não faltem, né, é nessa semana aqui, ó. Aí, ó, dia 14, ó, no próximo sábado aqui. Então na parte da manhã é o segundo dia do momento presencial da UC3, né? Ela finalizou aqui na plataforma, pessoal, mas eu pedi para a Laura deixar disponível ainda
ainda os envios, ó, eles não estão bloqueados. O envio da atividade um, o envio da atividade 2 ainda não está bloqueado. E se alguém tiver a nota muito baixa, aí o que que eu fiz? Eu pedi também para a Laura deixar, se vocês olharem na plataforma, ó, o questionário de recuperação de leitura, ele já está disponível. Não? Então, só façam esse questionário aqui de recuperação se você não tem ainda nota, né, para passar aí do de leitura e interpretação de desenho. Então, quando você entrar na OC anterior, já vai estar aberto o questionário de recuperação. Então E quer dizer que sim, aqui, quando tiver no cronograma aqui, 49 pontos, então já é o suficiente. isso, do EAD, isso mesmo. Aí 49 pontos é a parte do EAD, do Senai aqui. Todas as unidades de Goiás, a pontuação é desse jeito, é 49 para o EAD Uhum. e 51 pontos para o presencial, que aí somando, né, vai dar os 100 pontos, né, que vale. Aí, e aí não faltem, né, o QSMS é uma disciplina até relativamente rápida, e não faltem porque ela só tem um momento presencial, ou seja, ele vai valer 51 pontos. Se alguém faltar nesse dia, além de perder a nota da UC4, vai perder da UC3, a segunda parte da UC3 aqui. Então, busquem não perder esse dia aí, mas já de antemão já pedi para a Laura deixar disponível o questionário de recuperação aí, tá? Vai que alguém falta esse segundo dia, né? Então, com certeza, se alguém faltar no dia 14, o questionário, né, o de recuperação, obviamente, né, perto aqui do dia 25/9, né, que vai ser a última aula do EAD, né, e já vai estar próximo da aula aqui do último dia da UC4, né? O questionário aqui também vai estar disponível para vocês, mas por enquanto o que está disponível é o de leitura e interpretação de desenho na aba situação de aprendizagem, é o último aqui, ó, depois do envio da atividade 2. E se alguém ainda não enviou a atividade um ou a atividade 2 ou o fórum também, né, não respondeu ainda está em tempo, tá, pessoal? Porque, ó, depois do dia primeiro aqui, ó, do dia 1/10, que vai finalizar a quarta UC, vai ter um período aqui, deixa eu descompartilhar aqui, vai ter um período, vou só confirmar aqui, tem uma planilha aqui, ver, ó, módulo básico, ó, ele vai finalizar dia 1º do 10, né? Então, a recuperação barra matrícula, né, geralmente é uma semana. Ela inicia dia 2/10 e finaliza 11/10, porque já dia 14/10 já vai ser o início do novo módulo, né? O módulo um, módulo específico um, e a gente já vai iniciar com instalações elétricas prediais, tá? Então, aproveite, deixa eu fechar aqui a planilha. Aproveitem, pessoal, para enviar o que está faltando das outras UCs. Compartilhar novamente aqui. Aproveitem para enviar o que tiver faltando da UC1, o C2, da 3, né? E finalizar o da UC4 aqui, que a partir do dia 2 já vai ser aquele período. Basicamente, ele é o período ali de rematrícula, tá? Para o segundo módulo, porque aí é dia 14/10 já vamos ter instalações, né? Já vai iniciar a UC3, o modo específico um, né? E eles são, se não me falha a memória, não, são essas três atividades, são essas três disciplinas aqui, ó, instalação predial, segurança em eletricidade, que aí eu vou entrar mais a fundo aí em segurança do trabalho, né? Especificamente segurança do trabalho em eletricidade, né, NR10, e ao C7, que são projetos prediais, né? A gente já vai
tanto começar com a infraestrutura do predial, né? Já complementando ao C de leitura e interpretação de desenho, né? A infraestrutura, a questão de segurança com eletricidade e os projetos, né? A partir de projeto predial, para a gente saber como que a gente concebe, né? Um projeto elétrico aí, né? O mais simples, né? O mais básico, que é o projeto predial, né? Para aí depois, já no outro módulo, a gente entrar em infraestrutura industrial e projeto também elétrico industrial, tá? Então vamos entrar na nossa pastinha. Não se esqueça, pessoal, ó, dia 14, essa semana aí, vai ter tanto das 13 às 17 o momento presencial de qualidade, né, de QSMS, e o segundo momento presencial de leitura e interpretação de desenho, tá? Agora vamos com a nossa matéria. Aí eu deixei essa parte. Como só são 3 aulas e são 3 atividades, eu já vou dedicar ela que o restante aqui da aula de hoje para a gente analisar a atividade 1 de QSMS, tá? Para a gente não perder o foco aqui. Como de costume, vou até fechar a outra parte aqui, ó. Vamos lá em situação de aprendizagem, né? Já vamos montando aqui a nossa pasta de atividades. Já temos aqui a situação de aprendizagem. E deixa eu apagar essas aulas aqui, para a gente não se confundir aqui na aula de hoje. Temos a folha de resposta. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, no conteúdo, você vai na aba conteúdo do curso, tem aquele conteúdo virtual, né, que é aquela apresentaçãozinha, né? É uma apresentação aqui que mostra basicamente o conteúdo que tem no livro, né? Tem algumas quiz para você fazer, dependendo. Desculpa aí, gente. Tem alguns quiz, né, para você fazer, dependendo aí do material didático que o DR, né, preparou para vocês, né? Tem vídeos também, algumas dicas, tudo baseado no material didático. E lembrando que aqui, ó, na mesma aba ainda, conteúdo do curso, tem o link aqui da apostila, ó. Aí você entra lá em apostila, clica e ela vai carregar a apostila de QSMST, tá? Toda vez que eu falar QSMST, né, ou só QSMS, você já lembra que é o C4 de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho. Então, pessoal, eu acredito que eu até comentei em aulas anteriores, né, quando eu assumi o curso, né, a minha formação é engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, né, eu tenho uma pós em segurança do trabalho, só que essa pós, né, já dando a dica aí para vocês, toda pós, né, ela é chamada de lato sensu, né, depois que você faz a sua graduação, né? Desde 2023, né, até 2023, só existiam pós-graduações, né, para curso superior, né? Então, o curso técnico até então não existia. Em 2023, mais ou menos no início do ano, a Câmara de Educação, né, até participei lá do processo, ajudando o pessoal aqui da Câmara de Educação, né, aqui é a unidade de Goiás, mas quando a gente fala de Câmara de Educação, a gente fala do Brasil inteiro, né? Então, eu ajudei o pessoal aqui, né, o professor que é o presidente da Câmara de Educação aqui de Goiás, né? É porque a gente chama ele pelo apelido dele, o professor Tatão, né? A gente ajudou ele para fazer essa elaboração
dentro do portfólio dos cursos, né? Então, eu até tenho que ver qual que é o portfólio aqui do Senai, mas desde 2023, todas as escolas, né, elas já estão autorizadas a oferecer cursos de pós-graduação de nível técnico. Eu não sei se eu comentei isso com vocês, né? Se a unidade que você estuda, né, ainda não tem, é porque está em fase de aprovação. Todo curso, né, por exemplo, tem o curso, a graduação, né, que é o curso superior, temos os cursos técnicos, né, assim, na forma clássica, e temos também a Câmara de Educação chama de curso livre, né? Já o Senai, né, o Senai chama de aperfeiçoamento, né? E alguns eles chamam de aperfeiçoamento, outros eles chamam de qualificação, né? Mas assim, esse curso livre, ele geralmente ele tem um pré-requisito, né? Muitos têm pré-requisito, outros eles não têm, né? Por exemplo, para você fazer o curso de NR10, né, que é em segurança do trabalho, o pré-requisito é que você trabalhe, né, na área da elétrica. Ou seja, você tem um curso de eletricista predial, né, que o CREA chama de capacitação, né? Aqui no Senai chama de qualificação, né? Você tem que ter o curso superior, né? Ou seja, curso técnico, curso superior, engenharia elétrica, trabalhar como eletricista predial, né? Ou seja, o curso de eletricista predial. Se não me falha a memória, eu não sei se o que vocês estão fazendo aqui, ele tem um concomitante, né? Que você faz de manhã, você faz, por exemplo, o segundo grau e na parte da tarde ou à noite você faz o curso técnico. Existe essa modalidade, né? Tem o outro que eu não sei, talvez seja o caso de vocês, né? Tem a modalidade em que você finalizou o segundo grau, ou seja, você tem um pré-requisito, você finalizou o segundo grau, você tem já autorização para fazer um curso técnico, né? No caso, o técnico de segurança do trabalho, o eletrotécnico, o técnico em eletroeletrônica e por aí vai, né? Então, assim, é importante vocês estarem de olho, né? Que, assim, eu achei interessante o projeto de pesquisa, né? Na época aí que eu ajudei o professor Tatão, é porque a gente chama Tatão, né? É Sebastião Lázaro, né? Aí toda hora eu falo Sebastião Lázaro, né? E fica vou falando o nome composto dele, às vezes a gente esquece, né? E fala Tatão. Então, o professor Sebastião Lázaro, eu vi que assim a Câmara de Educação, né, ofertando essa possibilidade de ter uma pós-graduação, né, igual eu, tenho uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Porém, como a Engenharia de Segurança do Trabalho, eu sinceramente não sei se já existe uma graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho. A Engenharia de Segurança do Trabalho, ela é ofertada como pós-graduação porque não tem uma graduação. Houve até no passado, né, o interesse de se fazer uma graduação em engenharia de segurança do trabalho, porém ela esbarra sempre em um entrave. Para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você tem que primeiro ser engenheiro de alguma coisa. Engenheiro florestal, engenheiro civil, engenheiro físico, né, que engenheiro de materiais, engenheiro eletricista e por aí vai. Esse é o grande entrave da engenharia de segurança do trabalho, porque você precisa de uma formação prévia em engenharia para depois você fazer a engenharia de segurança do trabalho. Obviamente, você vai focar, né? Por exemplo, igual eu fiz engenharia elétrica e eu foquei na engenharia, eu fiz a pós-engenharia de segurança do trabalho, focando na parte da elétrica, né? Não que eu não dei consultoria sobre outros, né? Outras áreas da engenharia, né? Mas geralmente, né? Eu trabalho também como perito, né? Da vara do trabalho, né, do TRT 18, né?
Então, aí, geralmente o juiz ele fala, ó, perito fulano, né, perito ciclano, Pablo Esplano de Oliveira, né, vai, né, foi designado para ser perito no processo de fulano contra ciclano, né, aí provavelmente, né, ou eu tô em nome da reclamada, né, da empresa que está tendo a reclamação trabalhista, ou eu vou trabalhar em nome do reclamante, né, ou seja, a pessoa física que está fazendo a reclamação trabalhista, né? Então é interessante essas pós-graduações porque elas abrem o leque, né? Inclusive lá no meu CREA, né? é, Consta, né, como se eu tivesse feito duas engenharias, não como, né, que eu seja pós-graduado. Por quê? Porque essa pós-graduação ela é diferente, ela precisa que o profissional tenha um conhecimento prévio, já que é na parte de engenharia de segurança, né, tem um conhecimento prévio em alguma área da engenharia para ele poder cursar esse curso, né, para ele fazer esse curso, né. E daí, desde 2023, né, que a Câmara de Educação abriu esse leque para outras profissões, né? Por exemplo, o tecnólogo, ele foi antes, eu não me lembro se foi 2016. Aí eu sei que o tecnólogo, ele não existia até então. Aí teve um ano aí, se eu não me engano, acho que foi 2016. Depois eu dou uma pesquisada e falo para vocês, né? Vocês podem até pesquisar aí, pessoal. É aquela história, né? Não acredite em tudo que eu falo, né? Eu vou te passar uma informação aqui e você também, né, faz a pesquisa aí do seu lado, né? Porque o profissional, né, o profissional que está sendo, que sempre foi requisitado e que sempre, né, vai ser requisitado no mercado de trabalho, é o profissional que é autônomo, né? Que ele adquiriu conhecimento lá no curso e depois fazendo estagiando, né, atuando na área, ele adquire esse interesse, né, por saber mais da sua área, né, fazendo pós-graduação, né, fazendo mestrado, doutorado e por aí vai, né? Então, achei interessante, né, que o professor Sebastião Lázaro, essa oportunidade lá da Câmara de Educação, né, é que desde 2023, é que tenham cursos de pós-graduação de nível técnico. Ou seja, desde 2023, quem faz o curso técnico, assim como quem fazia um curso superior, né, pode fazer, né, uma pós-graduação, obviamente, de nível técnico. O entrave é porque essa lei é de 2023, né? Então, em 2023 houve, né, essa lei, né? Aí, a partir de 2023, todas as escolas aí do país, ou seja, Senai, Federal, Instituto Federal, né, que é a antiga escola técnica, né? Eu estou só citando essas três, né? Mas obviamente tem a Universidade Católica, né? De todas as unidades aí do país, né? Estou só citando essas três que são as principais aí, né? O Senai, a Escola Técnica, né? Que é o Instituto Federal hoje em dia, e a Universidade Federal, né? Então, a partir desse momento, né, todas essas instituições, elas vão, o pessoal lá da pedagogia, né, geralmente o da educação, eles vão elaborar um plano, né, aí vão supor que exista, né, se eu não me engano, eu vi lá, mas eu não estou citando o nome certinho, pessoal, pode ser que esteja com nome diferente. Por exemplo, pós-graduação, né, a nível técnico em eletrônica ou pós-graduação em nível técnico na segurança do trabalho. Ou seja, existe o técnico de segurança, você pode fazer uma pós-graduação, né, em segurança do trabalho. Eu estou citando esses nomes simples, né, mas pode ser que tenha uma variação nesse nome aí, tá? Então, essa questão aí de segurança do trabalho, de meio ambiente, né? Eu gosto de falar esse assunto nessa disciplina aqui, primeiro porque vocês abram um leque, né? Estão fazendo aqui o curso técnico,
vocês já sabem que existe a possibilidade de ter uma pós-graduação de nível técnico, né? Só que desde 2023, como ele foi autorizado no início de 2023, agora o pessoal aí do pedagógico de todas as instituições tem que pegar lá o portfólio de cursos de pós-graduação, né? Lato sensu de nível técnico, né? Ler e aí, dentro da expertise dos profissionais que trabalham para cada instituição, né, o Senai, a Federal, o Instituto Federal, né, eles vão criar um plano de curso, né, um PPP, né, um plano de curso pedagógico, né, para cada uma dessas instituições daquele curso específico. Ele elabora o plano, né, daí o pessoal, por exemplo, a pedagoga que, vamos supor, a pedagoga do Senai ela elabora um plano para pós-graduação em nível técnico em eletrotécnica, por exemplo, na área de potência. Daí, ela elabora esse plano juntamente, aí ela pede a consultoria. Aí, por exemplo, ela me chama, né, como eu tenho formação em engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho, eu vou participar da equipe que vai avaliar a parte ali é, pedagógica que ela colocou e junto a gente pega e elabora tarefas, elabora provas, formas de você avaliar dentro do plano político-pedagógico daquela pós-graduação. Feito isso, aí a gente apresenta para a Câmara de Educação. A Câmara de Educação vai fazer uma vistoria, né? Eu tenho colegas aqui, eu não atuo, né? Eu atuo só lá como período aí do TRT, né? Mas eu tenho colegas aqui, né? O professor Alan, por exemplo, que ele é avaliador da Câmara de Educação. Então, aí vamos supor, né? É para avaliar uma pós-graduação em nível técnico para eletrotécnica, né? Na área de potência. Daí eles vão escolher um profissional, né? Que ele é da área, né? E, por exemplo, o professor Alan, aí escolhe o professor Alan, escolhe, por exemplo, uma pedagoga, geralmente é, é alguém da área e uma pedagoga ou alguém que tenha formação em pedagogia, né? Com a pós aí, vamos supor lá, em psicopedagogia, né? Então, geralmente vai alguém da pedagogia, vai alguém da área específica, né, o engenheiro. Aí eles marcam uma visita técnica depois que toda a documentação, alvará, tudo foi apresentado, plano, laboratório, se for o caso, né? Se existe um laboratório físico, né? Tem cursos aí igual eu faço também engenharia de software, né? Os laboratórios da engenharia de software são, em sua maioria esmagadora, né? E tem algum na instituição lá que eu faço o curso, o laboratório ele é virtual, ou seja, tem a parte lá do laboratório, a parte física, né? Mas tem, por exemplo, esse curso, dependendo da instituição, ou ele é totalmente AD, né, onde eu faço esse curso, ele é totalmente AD. Aqui no Senai, ele é semipresencial, ou seja, você faz EAD no meio da semana e no final de semana você faz presencial no laboratório da instituição. Então, se tiver um laboratório virtual, né, você vai apresentar no programa, você vai fazer o login no AVA, igual vocês têm aqui a plataforma virtual aqui, né? Vai mostrar o que compõe esse laboratório virtual, como que um aluno ele vai ele vai acessar, quais que são os trâmites para ele fazer todo o acesso nesse laboratório virtual. Então, escolhe um dia, né? Aí vai um profissional, igual eu citei o professor Alan, que é da área de potência, né, de energia, e vai uma pedagoga. Daí, nesse dia, né, nesse horário marcado, eles visitam a unidade, já fazem uma verificação antes de fazer a visita do plano político-pedagógico, né, do PPP, e daí, nessa visita, eles avaliam se a instituição está ok ou não, né?
Depois faz a visita, leva novamente lá para a Câmara de Educação, ocorre uma reunião, eles fazem uma deliberação, e daí depois, vamos supor, estou chutando aqui, ó, um ano depois, mais ou menos, ou até mais, essa pós-graduação, né, de nível técnico, né, o exemplo que eu estou dando, ela vai ser ofertada pela unidade que fez essa aprovação. Então, vocês estão vendo, não é só a Câmara de Educação colocar, né, agora existe uma lei que você pode ter cursos, inclusive nesse portfólio, ela escreve exatamente quantas horas que tem que ter um curso de pós-graduação, né? Por exemplo, no meu de segurança do trabalho, se não me falha a memória, foi mais de 700 horas. Eu não me lembro direito, mas foi entre 700 e 900 horas, se não me engano. Então, eles colocam um teto lá, vamos supor que, sei lá, 760 horas. Estou chutando aqui, né? Então, quando você cria o curso, você coloca o mínimo de horas, né, ou a mais, né, mas pelo menos você tem que ter o mínimo, que são as 760 horas, né? No caso de um curso técnico, né, o mínimo aceitável para um curso técnico são 1.200 horas. Então, o plano político pedagógico, né, de qualquer curso técnico, ele vai contemplar no mínimo 1.200 horas aí, né, parte hoje em dia, né, como a gente tem o EAD presente, né, parte EAD, parte presencial, né, antigamente era totalmente presencial, tá? Então, eu precisava fazer essa introdução aí que já vai servir de pano de fundo lá para a disciplina aí de segurança do trabalho, né? Procurem, né? Não, eu fiz o curso técnico, quero fazer uma pós-graduação de nível técnico, né? Procure saber se a sua unidade, se a sua instituição, ela já está ofertando cursos, né? Obviamente, foi em 2023, né? Provavelmente agora no final de 2024, né, nos anos aí que se seguem, eles vão começar, todas as instituições, né, vão começar a ofertar aí os cursos de pós-graduação em nível técnico. Mas outros cursos, né, uma graduação, não, professor, eu quero fazer, eu gostei muito dessa área da eletrotécnica, quero fazer o curso de engenharia elétrica. Então, você vai verificar na sua região aí, né, se tem ofertando aí o curso de engenharia elétrica e qual que são os pré-requisitos, se é para fazer uma prova, né, na própria instituição. Por exemplo, nesse último que eu estou fazendo, a engenharia de software, que é totalmente AD, eu usei a nota do Enem. Uai, professor, mas na época que o senhor fez engenharia, não foi lá em 1900 e Guaraná de rolha? Não foi bem antigamente? Foi. Só que eu trabalhava numa instituição, né, numa escola que é especializada hoje em dar treinamento só para empresa, né? Então, aí na época, né, esses treinamentos aí empresariais, né, aí, por exemplo, você pode ofertar, é, 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 você pega uma turma pequena, né, que faz parte de uma empreiteira, de uma terceirizada, que vai fazer parte da equipe de linha viva, né, de uma terceirizada aí, que trabalha para a Equatorial, né? Então, você vai lá, né, em loco, né, que eles chamam de curso in company, né, e faz e ministra esse curso, ministra esse treinamento. Se é linha viva, provavelmente vai precisar de um caminhão de linha viva. Por exemplo, tem uma empresa aqui em Goianira, né, que ela tem um local lá específico para você dar esse treinamento. Por exemplo, no Senai, na unidade aqui em Goiânia, no Ítalo Bologna, tem um simulador que, inclusive, a empresa, a Tecmax, né, foi a empresa que montou esse simulador real de linha viva, né, para poder instalar lá na unidade Senai Ítalo Bolonha. Então, assim, procurem saber, né, ter informações, né, sobre os cursos que vocês pretendem, né, a carreira é profissional de vocês, né? Vocês pretendem, não, eu vou seguir para essa área aí da engenharia elétrica, então eu vou verificar se na minha instituição tem, né, esse curso, e eu vou ver quais que são os pré-requisitos, né, para eu poder fazer esse curso. E daí eu trabalhava nessa empresa lá, né,
E o dono, né, os donos lá, na verdade, são vários, né? Eles me pediam para ver o nível, né, por exemplo, o nível das provas do Enem, né? Porque aí depois que você faz aquela prova do Enem, você faz a inscrição no. Ah, esqueci o nome, acho que é ENAD, se eu não me engano. Você faz a inscrição, aí a partir dessa inscrição com a prova do Enem, você consegue entrar nas instituições públicas aí. Aí, por exemplo, eu já tinha feito várias, né, dessas provas aí para eu avaliar, né? E eu tenho várias notas aí desde da época aí que eu formei, né, até acho que o ano passado aí que eu tenho notas, né? Porque eu trabalhava avaliando, né, o nível. Aí, obviamente, eu ia lá no dia do Enem, né? Fazia as disciplinas que eu tinha o interesse, né, que é na área de matemática, né, as ciências naturais aí, né, a área da física, e, e eu cheguei até a avaliar a redação também, né? Redação, se você tiver um roteiro, mesmo que o seu portfólio aí de assuntos, né? Por exemplo, se você não lê muito jornal, não lê muita revista, né? As tendências, você fica com o seu portfólio de argumentos limitado, né? Geralmente é uma prova, a redação, né, é uma prova dissertativa e ela tem geralmente assim, vamos supor, né, fala sobre, né, vamos supor, o racismo no Brasil, né, ou, né, por exemplo, o uso de tecnologias, né, na escola pública. Então, você tem que ter ouvido falar em jornais, né, em jornais escritos, em jornais falados, revistas, né, para você ter o que background para poder falar naquela redação, né, no estilo dissertativo, né? Então, tudo que a gente faz aí, né, ela conspira para que a gente esteja mais preparado aí para o mundo profissional. Então, pessoal, agora indo na situação de aprendizagem um aqui, ó. A empresa multinacional Minascom é uma mineradora com grande capacidade produtiva de fertilizantes minerais e atua na fabricação de adubos em uma região favorável, não somente pela atividade agrícola, né, mas também com grande potencial de aproveitamento de energias renováveis, como a eólica, né, dos ventos e a solar. Vamos já abrir aqui a folha de atividade. Eu fiz aqui até um resuminho. Beleza. Tem aqui uma lista aqui, tem um parecer final. Ok. Eu já até preparei uma análise aqui, ó, deixa eu ver, análises. Ah, beleza. Ó, tô com as análises aqui. Então vamos lá. Em um dia normal de trabalho, ocorre um acidente com um dos profissionais mais antigos e experientes da empresa, o João Caio, profissional eletrotécnico com grande conhecimento na área, recém-chegado à empresa, é amigo do acidentado, João. Ah, o João. Ah, entendi, ó. O ponto, né, professor? Você falando de português agora há pouco, né? O João, então, né? Tem os profissionais antigos, né? Que é o João aqui. E o Caio, que foi contratado aí como eletrotécnico, é amigo do João que se acidentou, né? Então, Caio realiza inspeções de rotina em máquinas e equipamentos elétricos energizados, os quais requerem precisão e controle, garantindo uniformidade no processo produtivo e, consequentemente, o atingimento, né? Parece estranho nessa palavra, né? O atingimento de metas diárias. Então, ele tem o, o horizonte aí de atingir metas diárias fazendo, né, a inspeção aqui, ó. Você vê esse checklist aqui, pessoal? Vocês estão vendo que tem aqui, ó, 15 dias, né, uma quinzena, né, já tem a segunda quinzena. Então, ele fez, ó, essa inspeção, ela é diária, né, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Deixa eu abrir tudo aqui, ó.
Vocês estão vendo que ele tem 26 itens, né, que ele observa, né? Olha, como posição da máquina, situação do carro, do corpo do carro, do equipamento, aterramento, na parte elétrica aí, né? Distância em relação a outras atividades, carcaça, como é que está a carcaça do equipamento, proteção das paredes móveis, ou das partes móveis, desculpa, né? Deixa eu, deixa eu ver se dá para a gente ver tanto o checklist quanto a folha. Não tá dando não, mas vamos. Então, ó, correia, né? Se é uma máquina aí rotativa, né? Que, ó, Minas é uma mineradora, então ela deve ter, né? Ela deve ter é, aquelas transportadoras, né? Correia transportadora, que aí você, o, por exemplo, ali, tem uma empresa aqui em Trindade, né? Tem ela faz aquele agregado, né, de, por exemplo, brita número um, brita número zero, né? Dependendo aí do número, ela tem um agregado, ou seja, o tamanho da brita, ele tem um diâmetro específico, médio, né? Tá certo que a brita, ela tem um desenho irregular, né? Mas aí você coloca, ela tem que ter um diâmetro, sei lá, de 10 centímetros, o agregado com o número 2. Já o agregado com o número 3, ele tem que ter um diâmetro médio de 5 centímetros. Então, ele passa por uma esteira transportadora, né? Aí tem as correias que transmitem o movimento. O agregado fica em cima ali da esteira, né? Aí passa por correia não, passa por engrenagens, né? Que faz a quebra, né? E essas engrenagens, elas são projetadas para deixar aquele agregado, a parte, o material duro, né, com um diâmetro médio do que se deseja, né, as numerações, o zero, o 1, o 2, o 3 e por aí vai, tá? Então, são tudo partes, né, ó, chaves de segurança, né? Tem umas que tem chave dupla de segurança para evitar justamente que você ative o equipamento e coloque a mão em outra parte aí ele pode decepar seu braço ou machucar, né? Aí botões de emergência, adesivos de advertência, estado dos parafusos de fixação do carrinho, mangueiras do equipamento, né? Esse equipamento ele pode ter parte não só elétrica, né? Mas parte pneumática e parte hidráulica. A gente vai ver sobre pneumática e hidráulica lá na UC8, né, que é acionamentos eletropneumáticos, né, e eletrohidráulicos. Ó, espingarda do equipamento deve ser um dispositivo de acionamento, né? Eu tô chutando aqui, viu? Muita coisa que eu nem sei o que que é. Gatilho de acionamento da espingarda, beleza. Engate da mangueira e a espingarda. Então, essa espingarda que está falando aqui não é aquelas espingardas de caça, não, de a papo amarelo, né? Aquelas antigas, a Felobé, né? É um outro tipo de espingarda aqui. Estado da mangueira de fornecimento, engates em geral do equipamento, a cordoalha dos engates, ó, proteção da mangueira de alta pressão, aterramento geral do equipamento, condição geral dos cabos elétricos de alimentação, tanque de combustível, tampa do tanque, né? Por exemplo, em carro, né? Tem a tampa do tanque ali onde fica a bomba de combustível, né? Que ela fica vendo o nível do combustível ali, por exemplo. Aí tem alguns modelos aí, eu estou falando só do da Fiat, porque é o carro que eu tenho, é o que eu conheço, né? Provavelmente outros modelos têm uma tampa semelhante, né? Essa que eu estou falando. Aí tem uma tampa aí, dependendo, se você carro flex, por exemplo, se você abastece bastante com álcool. O álcool, sabe qual que é o problema do álcool? É a porcentagem que ele tem de outro produto, que é o quê? O diluente do álcool, do combustível, né? É a água.
A água ela corrói, né? Ela oxida os metais, né? Que está presente aí em toda e qualquer parte do automóvel aí, né? De qualquer veículo. Já a gasolina, o problema dela, né? Eu já vejo como uma solução. O diluente da gasolina, né? Lá da octanagem, é o álcool. Só que não é um álcool. Aí você, professor, mas aí esse álcool com certeza ele é hidratado. Não. A gasolina, ela tem uma porcentagem, ela até, essa porcentagem de gasolina, ela diminuiu, aí a porcentagem de álcool aumentou, né? Ou seja, a gasolina que você coloca no seu carro, seja ele flex ou não, ela não é 100% o iso, né, o isooctano, né, o, o combustível, né, a gasolina propriamente dito, né? Então ela tem uma parte de gasolina e outra parte de diluente, que é o álcool. Só que é um álcool, né, 100% álcool mesmo, ele não é hidratado, né? Ele é tipo aquele álcool, não tem um álcool isopropílico, né? O álcool isopropílico a gente utiliza na indústria aí de equipamentos eletroeletrônicos, né? Para você literalmente limpar, lavar a placa com álcool isopropílico, alguns componentes, né? Esse álcool isopropílico, ele tem uma porcentagem praticamente zero, né? No caso, tem alguns isopropílicos que eles são, por exemplo, 95%. Mas, em tese, o isopropílico que é utilizado para diluir na gasolina normal, ele é totalmente, é álcool mesmo. Ele não tem nada de hidratação vindo da água, né? Quando eu falo hidratação, eu falo da água, né? Eu não estou falando do hidrogênio, que obviamente tem no hidrocarboneto, né? Porque o álcool, ele tem o quê? Ele tem uma cadeia de hidrocarboneto, né? O carbono, os hidrogênios, e daí o que que faz ele ser classificado e ter as propriedades do álcool, né? É a hidroxila, né? É o hidróxido, né? Que é se eu não me engano, é uma dupla ligação e um OH, né? O OH numa cadeia grande aí de hidrocarboneto, ele tem as características, né? Ele tem o nome de álcool, né? E aí já a gasolina, por exemplo, ela tem, né, ela tem somente na parte, o pessoal aí da química orgânica aí, né, me desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas a gasolina em si, ela é uma pura cadeia de hidrocarboneto, né, se eu não me engano é isooctano, né. Então o álcool ele tem a hidroxila, né, e a gasolina é uma cadeia aí de hidrocarboneto. Então, essa tampa aqui, ela geralmente, né, ela resseca se você coloca muito, né? Porque o álcool que tem, ele é pouco hidratado, ou seja, pouco ou nenhum, né? Não tem nenhum hidrato, né? No sentido do H2O, né? Da água. Ele é altamente dessecante, né? Então, ele evapora, né? Ele é dessecante porque ele tem um alto nível de volatilidade. Ó, o sistema da mangueira de alimentação de combustível, partida do motor e extintor de incêndio. Então, ele tem um checklist aqui, ó, pessoal. Deixa eu diminuir aqui que não, aí eu diminuí e agora não dá para ler, né? Então, ficou melhor aqui. Ele tem um checklist, aí todo santo dia aqui, ó, tá vendo? Ó, quinzenal, ó. Se você contar aqui, ó, dá 15 dias. Então ele foi todo dia, ele observa esses 26 itens, né? Essa inspeção aí, ela pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, dependendo do nível, né, e do tratamento que você faz, né? Aí no caso aqui são fertilizantes, né? Então, todo santo dia, esses 26 itens, ele observa aqui e coloca o C de conforme, ou seja, tá ok, pode iniciar. E isso é antes de iniciar o serviço, igual tá falando aqui, ó. No dia normal de trabalho, em um dia normal de trabalho, ocorre um acidente com um dos profissionais mais antigos, né? Que no caso lá é o seu João, né?
O Caio, que é o eletrotécnico, um grande conhecimento na área, recém-chegado na empresa, é amigo do acidentado seu João. Caio realiza inspeções de rotinas em máquinas e equipamentos, ou seja, ele realiza as inspeções diárias e também, quando é chegada a hora, ele vai realizar a inspeção mensal, dependendo ali do cronograma de inspeção dele. Ele tem um cronograma fixo, que é esse cronograma que a gente está vendo aqui, que é o da tarefa aí, né? Que é o cronograma de inspeção diário, né? Os quais requerem precisão e controle, garantindo uniformidade no processo produtivo e, consequentemente, atingindo metas diárias, né? Então, todo dia ele tem que verificar isso. O engenheiro Andrade, responsável pela unidade e processo produtivo, acompanha toda essa produção em sua sala bem desorganizada. Ixi, está desorganizada a sala dele. E isolada, né? Ou seja, está longe. Um dia antes de ocorrer o acidente, Caio, seguindo os procedimentos da empresa, bem como as normas de segurança, requisitou barra, recebeu, né? Uma permissão de trabalho, uma PT, né? Eles chamam de PT, permissão de trabalho, né? Essa permissão de trabalho também pode ser entendida como uma ordem de serviço, né? Também, dependendo da empresa, você tem nomes diferentes, né? Para inspecionar a unidade de João, de trabalho do João, ou seja, o posto de trabalho do João. Ele utilizou uma lista de verificação, que é essa lista aqui, ó, para avaliar possíveis desvios, no equipamento cuja identificação é tag CIO 0035. Durante essa inspeção, né, ocorre uma falha no equipamento de energia elétrica da unidade, né? Beleza. Caio percebe que essa falha ocasionou paralisação gradual na esteira transportadora e na alimentação do silo, né? Lá da parte de agrícola ali, né? É, e proativamente testou o dispositivo de segurança da máquina, né? Então ele viu que estava agendado aí, né, essa verificação aí na máquina e ele testou para ver se esse dispositivo de segurança estava funcionando. Percebendo que esses já se encontravam inoperante, ou seja, ele testou o dispositivo de segurança e o dispositivo de segurança não funcionou. Ou seja, o que aconteceu com o João foi uma falha no dispositivo de segurança. Beleza. Além disso, percebeu também que o reservatório de óleo lubrificante estava avariado e que havia vazamento diretamente para o solo. Então, ó, o último dia que ele fez a inspeção aqui, ó, foi, né, no segundo dia da segunda quinzena, ou seja, aqui, ó, quinzena, né? Então, ó, e 16º dia, 17º dia. Então, ele estava fazendo isso no 17º dia. Então, vocês vão olhar aqui, ó, onde está NC, ó, não conforme, as partes móveis não estavam em conformidade, os engates em geral do equipamento também não estava conforme, o tanque de combustível também não estava conforme, porque falou que tinha um vazamento, né? Não só foi do lubrificante também, né? Sistema da mangueira de alimentação de combustível também não estava conforme, ou seja, tem um, dois, três, quatro itens, né, da inspeção diária aí, né, da segunda quinzena, ou seja, no 17º dia aqui, ó, que ele verificou essas quatro não conformidades, né? Então, além disso, percebeu também que um reservatório de óleo lubrificante estava variado e que havia vazamento diretamente para o solo. Ixi, olha o impacto ambiental aí, né? Então, a atividade 1, que é essa daqui, ó, através da lista de verificação realizada por Caio, já mostrei aqui que tem quatro não conformidades, né, dos circuitos eletroeletrônicos, olha, conforme a lista, né, de verificação realizada por Caio sobre o funcionamento dos circuitos eletroeletrônicos do equipamento, registrando as não conformidades encontradas. Finalize a lista de verificação fornecendo um parecer final. Ok. Então, ó, tem as não conformidades aqui, ó. E agora
você vai fazer um parecer final, né, sobre esse exercício aqui, sobre essa lista de verificação, beleza? Aí, para vocês não ficarem, como se diz, vendido aí, né? Eu fiz aqui uma, vou até abrir a outra aqui, ó, tá em análises. Atividade um aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, não quer dizer que vocês tenham que fazer do mesmo jeito, mas é nesse sentido aqui, ó. Eu fiz um parecer, eu vou até colocar ele aqui em destaque aqui, ó. Só fazer o destacar. Não tá deixando eu. Então, ó, foquem nas não conformidades que foram encontradas aqui, ó. Vou até marcar elas aqui, ó, para não. Já tá finalizando aqui, pessoal. Vou até marcá-las aqui, ó, para ficar fácil identificar os itens que foram abordados aqui, ó. Então, vou dar um exemplo aqui, né, de o que que é um parecer final? É uma opinião técnica, né, baseado no conhecimento, né, de conformidades e não conformidades aí. Por exemplo, né, vamos supor que você faz uma verificação em um quadro de distribuição e você percebe, né, através de um equipamento ali, né, o termovisor, que tem um disjuntor que está com um ponto quente, né? Lá no termovisor, ele tem aquela visão parecida lá com, lembra lá do filme lá do Predador, né? E daí mostra que tem um ponto quente naquele disjuntor. Então, no parecer técnico, você vai falar, o disjuntor, sei lá, não tô chutando aqui, número 16, né? Ele provavelmente está ou com uma sobrecarga, é provável que esteja com uma sobrecarga, né? Porque se fosse curto-circuito, ele nem estaria funcionando. Então, você faz uma verificação de rotina e vê que o disjuntor ele está acionado, porém ele está com ponto quente, né? Se ele está funcionando e está com um ponto quente que você verificou por uma inspeção não só visual, mas por ensaio, né? Você utilizou o termovisor para você perceber que tinha um excesso ali de corrente elétrica, né? Que é quanto mais corrente você tem ali no circuito, maior vai ser o efeito Joule e o efeito de aquecimento. Então você vai colocar no seu parecer técnico, né? Na sua opinião técnica, que aquele circuito ele está com uma sobrecarga, porque ele estava funcionando, porém, né, ele estava com ponto quente. Se você tivesse verificado que ele estava com um ponto quente, porque teve uma queda de energia, né? Você foi lá já com o termovisor, colocou o termovisor lá e mostrou que ele está com um ponto quente. Ou seja, antes dele ter sido desligado, ele estava com um excesso de corrente, aí você coloca, né? Eu verifiquei com termovisor, MTR, sei lá o que, Minipa, né? Número tal. Se ele for seu, ok, né? Mas se ele for da empresa, né? Camargo Correia, você coloca lá, né? Camargo Correia, patrimônio número tal. Você coloca lá no seu relatório técnico, né? No seu parecer técnico final. Eu verifiquei com termovisor, modelo tal, de patrimônio número tal, da empresa Camargo, da CCC, né, da Camargo Correio, é, que o circuito ele foi desligado, porém ele ainda estava com ponto quente, então é provável
que há um curto-circuito, mas se ele ainda estava ligado e você viu o ponto quente, né, pela a inspeção por ensaio, né, através do equipamento, é provável que ele esteja com sobrecarga. Daí você vai verificar, né, o levantamento lá de carga, ou seja, de potência elétrica, e dentro dessa potência elétrica ali existente, né, você vai adequar, né, ou colocando aquele equipamento, se ele for monofásico, né, numa fase nova aí que esteja, que não esteja sobrecarregada, né, então você vai indicar uma solução técnica para aquele problema. Igual eu coloquei aqui, ó, foram identificadas não conforme, essa aqui são as respostas esperadas, ó. Foram não identificadas não conformidades que apresentaram risco grave e eminente de acidente, colocando em risco a integridade física do operador do equipamento. Desta forma, recomendo a paralisação imediata da máquina até que as condições de segurança para adequação eh, de operação da mesma sejam restabelecidas. Foi identificado também poluição ambiental decorrente do vazamento de óleo, que deverá ser recolhido e realizada manutenção mecânica para sanar o problema encontrado. Você até pode colocar aqui, ó, as partes móveis, né? Elas não tinham a proteção, por exemplo, uma serra circular aí, né? Ela tem, não tem aquela, uma espécie de uma carenagem que tem aqui, né? Se o disco ali arrebenta, como ele está em alta rotação, ele pode, né, projetar as partes do disco ali que ele arrebentou e pode ir no rosto, né, do, do, do operador ali, do funcionário, né? Então você pode até citar aqui, ó, a proteção das partes móveis não estava presente, né? Os engates em geral do equipamento, né? Eles não estavam com proteção, né? Que tem um engate que ele tem a parte macho, né? Que fica aqui no como é que chama? No cavalo, né, que é o trem de força, né? E tem a parte da fêmea aqui, e aí tem uns que ele tem uma proteção aqui que é um anteparo, que na hora que ele se movimenta, né, o engate o macho do fêmea, ele sai aqui. Aí tem uma proteção que ele justamente não deixa essa parte aqui geralmente é uma esfera aqui que ela não saia e aí ele descarrile, por exemplo o tanque de combustível, aí você fala, ó, o tanque de combustível estava variado, o sistema da mangueira de alimentação, você pode até ser bem específico e falar tudo. A resposta esperada que eu estou dando a dica aqui para vocês, né? O exemplo que eu falei de um disjuntor que provavelmente por ele estar energizado, mas apresentar ponto quente, é possível, né? É provável tecnicamente que ele esteja com sobrecarga, ou seja, mais potência do que o que ele foi projetado. Às vezes ele foi projetado para uma potência máxima aí de 7.000 watts, e daí você vai verificar lá, né, com um watímetro, ou então com um alicate amperímetro, né, vendo a tensão e depois vendo a corrente, né, calculando a tensão multiplicado pela corrente. Se for uma máquina você vai ver o fator de potência, né? E daí você descobre que ele foi projetado para 7.000, mas na verdade ele tem 8.200, por exemplo. Então ele está em sobrecarga. Aí você vai relatar aqui. Então a tarefa é você identificar os pontos aqui, ó, de não conformidade e gerar esse parecer final, tá bom? Então você desculpa aí, pessoal, demorei um pouco aqui para terminar, mas era necessário. Falou? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí, tá? Falou, Renato.